Olá, 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 olá todo mundo, espero que estejam todos bem. Bom, eu sou Cintia Mazzoni, eu sou psicóloga, neuropsicóloga, mestre em distúrbios do desenvolvimento e minha proposta aqui é trocar em miúdos, falar de forma simples as dificuldades apresentadas pelas crianças, os transtornos possíveis que a gente encontra nas crianças. Iniciamos pelo transtorno do espectro autista. Por quê? Porque o transtorno do espectro autista é um tema muito estudado hoje em dia e por mim, inclusive. Desde o começo da minha formação até hoje, eu tenho estudado o autismo infantil. Porém, lembrando, ele não é só infantil, ele está presente em todas as fases da vida. O autismo hoje em dia, ele é considerado um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele é um transtorno do espectro autista. Por que transtorno? Porque ele é algo do neurológico, algo que acontece dentro do cérebro. Os neurônios, a comunicação deles não é bem feita e por isso fica uma deficiência de comunicação entre os neurônios. E isso é gerado pela alteração genética, tá? Então, tem alguns genes no autista que são alterados e alguns neurônios que não fazem a sinapse, que a gente fala que é a comunicação entre os neurônios, adequadamente. E isso acaba gerando um transtorno. Por que espectro? Espectro porque é um guarda-chuva. Existem vários tons de azul, que a gente fala, dentro do espectro. Cabem várias formas de apresentação de autismo. Por quê? Não é porque o cara é leve, porque o cara é moderado, porque o cara é grave, que são os níveis de autismo, que ele vai ter tudo igualzinho o que os outros têm. Não, as formas de apresentação de autismo são muito diversas. A gente não consegue pegar um sujeito com transtorno do espectro autista leve e outro sujeito com transtorno do espectro autista leve, colocar eles e juntar e dizer, nossa, eles são iguaizinhos. Não, é diferente da criança com síndrome de Down, que você vai ter características muito semelhantes. Portanto, o transtorno do espectro autista, ele vai ter uma gradação de diferenças, de formas de apresentação muito diversas. Portanto, a gente acaba dizendo que é espectro porque cabem várias alterações. De novo, os níveis de gravidade são leve, moderado e grave, E isso é dito conforme isso é apresentado conforme a possibilidade de eles se colocarem no mundo de forma autônoma. Então, se essa criança, se esse sujeito consegue ter uma independência dentro de casa, se ele tem uma inteligência moderada, se ele consegue resolver os problemas dele, ele tem um autismo mais leve, ou de moderado a leve. Quanto mais dependente esse sujeito é, mais grave ele vai ser, tá? Então, isso é o que diz da gradação dele, da gravidade dele. A gente tem a associação, muitas vezes, com transtorno de hiperatividade, transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, deficiência intelectual, síndrome de Down muitas vezes tem também presença de autismo. E isso acontece justamente por conta da genética, Então, as síndromes genéticas, muitas vezes elas estão associadas e por isso pode estar uma associada à outra, que a gente chama de comorbidades, as coisas que estão comum entre eles. Hoje a gente sabe que existem 1
a cada 68 crianças no mundo que nascem com autismo. E esse diagnóstico é feito, em média, dependendo da região, por volta dos 5 a 8 anos. É um diagnóstico tardio, precisa ser feito antes. O ideal é fazer esse diagnóstico por volta de 2 anos no máximo, para poder ir diminuindo os déficits cognitivos, para poder ir estimulando essa criança a ter mais independência. Lembra que a gente falou lá atrás que conforme a independência da criança, mais ela é leve? Então é isso. E mais uma coisa, a gente precisa dizer também que a predominância, ou seja, existem mais meninos autistas do que meninas. Existem uma menina para 4 meninos com autismo, tá? Acho que era isso que eu precisava falar para vocês hoje, que eu queria mostrar. Espero que todos tenham gostado. Minha intenção aqui é a gente trocar ideia mesmo. Que vocês me coloquem o que vocês acham, que vocês me coloquem quais são as dúvidas de vocês sobre o autismo e a gente possa bater um papo sobre isso. Para a semana que vem, spoiler, eu vou trazer um pouquinho sobre a história do autismo. Como é que ele começou lá com o Léo Kanner, tá? E trazer para vocês a história deles, como é que chegou até aqui e como é que faz para os médicos identificarem e diagnosticarem hoje esse autista. Ok? Encontro vocês semana que vem. Até mais!